Olá pessoal, aqui é o Magno Brito. Hoje o tema do vídeo foi inspirado em um pedido de uma inscrita, onde ela tinha me pedido para fazer um vídeo mostrando como eu chegava nos tons de pele das minhas ilustrações. E aí eu fiquei pensando bastante a respeito e não adiantava eu só chegar e passar as misturas, sabe? E eu decidi fazer um vídeo de introdução explicando um pouquinho sobre a teoria das cores e o círculo cromático. Então, se você me acompanha aqui nesses quase 3 meses aqui de canal, todo material novo eu sempre faço uma tabela e nos lápis de cor, normalmente eu faço o círculo cromático. E eu faço o círculo cromático, obviamente, para tentar analisar as cores e como elas se comportam, como aquele lápis se comporta, se as cores são puras ou não. Então o vídeo ele ficou longo, então aconselho aí pegar um chá, um café e escutar enquanto faz alguma coisa. Então eu vou começar pela teoria das cores, beleza? O que é a teoria das cores? Nada mais é do que um conjunto de regras que pode ser aplicada à cor. Então, basicamente, ela serve para compreender como as cores são criadas e se complementam umas às outras. E aí, seguindo esse mesmo raciocínio da teoria das cores, vem o círculo cromático, que é esse círculo cromático que está aí, esse círculo com as cores de um dos lápis que eu já resenhei aqui no canal. E para que serve o círculo cromático? Ele serve para te dar um norte, né? Então ele ordena de forma sequencial a progressão das cores. Então ele é uma das formas mais fáceis de você conseguir compreender a transformação delas. A posição que se encontra dentro do círculo cromático é invariável, ou seja, você sabendo onde uma variedade cromática está, pode te auxiliar, por exemplo, na hora de criar cores, entendeu? Porque aí você vai saber como unificar essas cores para transformar outras. E aí, em contrapartida, né, seguindo, na verdade, não é nem contrapartida, você seguindo esse raciocínio, a gente vai começar a desfragmentar esse círculo cromático, abordando os 3 principais pilares. E para ficar visualmente mais fácil de você conseguir entender e compreender, eu fiz essa pequena tabela com 4 colunas, sendo elas as 3 primeiras o pilar essencial e a quarta como cores complementares. Eu vou utilizar para esse teste as aquarelas da Van Gogh. Esse set contém 12 cores e para fazer essa tabela eu não vou usar as cores prontas, tá? Eu vou misturar as cores no meu godê para poder mostrar para vocês como que funciona esse rolê todo, tá? Para quem não sabe, as cores primárias elas consistem das 3 cores: o amarelo, o vermelho e o azul, sendo eles as cores puras, tá? Elas são consideradas as primárias porque são cores básicas que não podem ser criadas a partir de combinações de nenhuma outra cor. Além, é claro, de serem ingredientes principais para criar todas as outras cores do círculo cromático. E aí a gente entra nas cores secundárias, que é o laranja, o verde e o roxo. O laranja ele é a mistura do amarelo e do vermelho. Sequencialmente vem a mistura do vermelho e do azul, resultando no roxo. E a última mistura das cores secundárias é o amarelo e o azul, resultando na cor verde. Ou seja, as cores secundárias elas surgem da mistura das cores primárias, das cores puras. E agora eu vou falar sobre as cores terciárias. Elas são basicamente compostas pelas cores primárias e uma cor secundária. Ou seja, se eu misturar o laranja
com o amarelo, ele vai me dar um amarelo alaranjado. Se eu misturar o meu vermelho com o meu roxo, ele vai me dar um vermelho arroxeado. E se eu misturar um azul com o tom verde, ele vai me dar um azul esverdeado. E vale lembrar que, todavia, entretanto, é muito importante você conhecer a sua paleta. Ou seja, tem cores que não são cores puras. Então, as cores primárias que talvez você tenha na sua paleta não é uma cor pura. Então, quando você vai tentar fazer o círculo cromático, o roxo não sai roxo, às vezes vira marrom. Teve um vídeo que viralizou de uma professora fazendo a musiquinha das cores e quando ela vai misturar o azul e o vermelho, dá marrom. Ele deu marrom ali porque provavelmente aquele azul tinha tons verdes, então era um azul mais esverdeado, e em contato com o vermelho vira marrom, porque é uma mistura normal. Então, às vezes para tom de pele mais escura eu utilizo essa mistura, e mais para frente eu vou mostrar isso. Então, para não fugir muito do foco, vamos falar sobre as cores complementares, beleza? As cores complementares, elas são aquelas que se opõem no círculo cromático, ou seja, o amarelo e o roxo, o vermelho e o verde, ou o azul e o laranja. Por quê? Para mim criar o roxo, eu não precisei do amarelo, ou para mim criar o laranja, eu não precisei do azul. Por isso, são cores complementares, porque são cores que se opõem. Então, sei lá, como eu faço para descobrir uma cor complementar? É simples. Normalmente, a cor no círculo ela vai estar diametralmente oposta uma à outra. Então, você consegue analisar ali, geometricamente falando, a cor oposta. Agora eu vou passar para vocês um exercício que não é obrigatório, mas se você tem dificuldade ou um bloqueio muito grande em fazer misturas de tons, talvez isso possa te ajudar, beleza? O meu estojo de aquarela tem 12 cores, então eu fiz 13 colunas, 13 quadradinhos na vertical e 13 na horizontal. E aí isso vai corresponder aos meus 12 tons. Então eu descarto o primeiro quadradinho, o primeiro retângulo, e aí eu vou começar dali. Ou seja, eu vou pegando os tons e vou replicando tanto em cima quanto na lateral esquerda. E aí eu vou replicando, e é como se fosse uma tabuada. Se você é das antigas, provavelmente você fez essa tabuada quando você era pequeno. Então, é basicamente uma tabuada das cores. Você vai fazer a junção de cor com cor. Você pode seguir o sentido da horizontal ou na vertical. A única coisa que você precisa fazer é misturar o tom que está em cima com o tom que está na lateral. E aí você vai começar a criar novos tons. Isso vai exigir um pouquinho de tempo e paciência? Vai. Mas vai valer a pena no final, porque você vai conseguir ver e analisar os tons que você consegue alcançar com a sua paleta. Porque às vezes a gente tem uma dificuldade muito grande em encontrar tons mais terrosos ou tons diferentes de verde, e desse jeito fica muito mais fácil de você conseguir visualizar depois, porque você pode numerar a fileira de cima e colocar na coluna lateral em ordem alfabética, e aí as cores que vão surgindo, você coloca o número com aquela letra do alfabeto, e você consegue deixar isso um pouquinho mais complexo, mas ajuda visualmente falando depois. Então, não tem muito mistério, você sempre vai somar a cor que está apontando em cima com a cor da lateral. Então, assim, eu aconselho que você tenha um pano e alguns potes de água, ou vai trocando a água ali do seu pote, do seu copo, enfim. Mas é interessante que seja de pano, porque você vai gastar muito papel se você utilizar papel para limpar o pincel. E é interessante também dizer que as cores que vão ficar ali nessa sua tabela, essa tabela ela vai depender muito também do grau de saturação que você vai aplicar. Então, toda a mistura, se você pender mais para uma cor do que para outra, vai ter um resultado diferente. Então, isso é só para você ter um norte, não significa que aquela mistura sempre vai ficar daquela cor. Porque quanto mais cor
sei lá, se você colocar mais vermelho do que verde, isso vai alterar o resultado do seu marrom, porque vai ficar ou um marrom um pouquinho mais terra, mais barro, um marrom mais vermelho, ou um marrom mais fechado, um marrom mais escuro. E isso, no mais para frente, eu vou mostrar para vocês na prática. Mas eu acho também muito importante vocês memorizarem o círculo cromático para facilitar a vida de vocês. Inicialmente aqui eu já consigo observar que nessa tabela algumas cores que eu utilizo para a pele já aparecem aí, que são as misturas normalmente entre o amarelo e o magenta ou o amarelo e o vermelho. Mas para ficar mais fácil, eu vou fazer na prática aqui com vocês. Ou seja, eu vou misturar o vermelho com o meu amarelo mais claro. E aí vai dar um tom um pouco puxado para o salmão. A minha próxima mistura é o vermelho, o meu amarelo mais escuro e o meu tom de rosa, no caso aqui é o magenta. E ele vai dar um outro tipo de tonalidade, ainda meio rosada, meio puxada para o salmão, mas é um tom um pouco mais fechado, um pouco mais quente. Agora nessa mesma mistura eu vou acrescentar um pouco do laranja. E aí eu vou ficar dosando entre o laranja e o meu amarelo mais escuro. Vai me sair um terceiro tom a partir daquela mistura anterior. E por cima dessa última mistura que eu fiz, eu vou acrescentar o meu azul mais claro para fazer um quarto tom. E aí, utilizando essa mesma sequência de tons, aquele resto da última cor que eu fiz, eu vou misturar tudo. E aí vai dar o meu quinto tom. Ou seja, todas as cores elas vão se fundindo e vão criando. E isso vai depender bastante do seu grau de intimidade com a sua aquarela. Então, pegue a aquarela para estudar e você vai misturando as cores para saber qual tom você vai querer utilizar na pele do seu desenho, por exemplo. E seguindo esse raciocínio, eu vou usar o meu tom de verde mais claro com o meu amarelo mais escuro e vou acrescentar um pouquinho de laranja. Vai parecer um pouco estranho porque a pele, né, a cor vai ficar amarela ali. Mas quando seca, ele fica bem mais sutil, então vocês precisam levar isso também em consideração. E quando eu vou fazer pele, eu sempre diluo bastante o tom. Então nunca fica tão forte como tá aqui no vídeo. Por cima desse último tom que eu fiz, eu misturei o meu tom de verde intermediário junto com um tom de magenta. E ele já começou a entrar nesses tons de pele um pouco mais bronzeados. Em cima daquele verde que tinha ficado, eu vou acrescentar um pouco do vermelho puro. E aí vocês vão observar que ele vai começar a criar um outro tipo de tom de marrom. Lembra que lá no começo eu disse que quanto mais vermelho ou mais marrom, isso vai influenciar bastante no seu tom? Vocês vão começar a compreender isso um pouquinho agora. Vai ficar um pouco mais fácil de você visualizar. Então, quanto mais amarelo na composição com o vermelho e o verde, ele vai começar a dar esses tons um pouco mais bronzeados. Então, se o seu vermelho tiver na composição, não for um vermelho puro como o meu, e ele for mais puxado para o amarelo, ele vai ficar com tons um pouquinho mais bronzeados. E aí agora, em cima daquele rolê todo que estava ali, aquele verde, aquela mistureba toda, eu acrescentei o verde mais escuro e coloquei um pouquinho mais de vermelho. E aí ele deu esse outro tom, ou seja, agora era um tom de verde mais escuro com um vermelho, que é um vermelho puxado ainda para o amarelo. Por isso que ele deu esse tom. E aí se eu misturar o meu vermelho puro com o verde puro, o verde mais escuro, ele dá esse tom, ele começa a fechar mais o tom. Ou seja, eu coloquei mais verde que vermelho.
E aí depois eu vou fazer o contrário. Eu vou colocar mais vermelho do que o próprio verde. E aí vocês vão observar que vai ficar totalmente diferente. Então, seguir uma regrinha é muito genérico, sabe? Você vai precisar primeiro explorar a sua tabela de cor para saber o que você tem ali disponível. E aí, a partir daquilo, você vai conseguir pegar essa malícia e essa intimidade. Então, eu super aconselho que vocês façam aquele exercício das misturas e aí vai seguindo esse padrão de troca. Para peles um pouco mais claras, você sempre vai misturar os tons de amarelo com, normalmente, o magenta ou o tom de vermelho. Ele vai criar esses tons aí voltados para o tom meio pêssego, mais clarinhos. E para tons de peles mais escuras, você sempre vai utilizar o vermelho e o verde. Obviamente existindo aí variações, acrescentando o amarelo ocre ou até mesmo o azul. Então vai depender muito da etnia desse seu personagem da pele, seja ela para uma pele mais escura ou uma pele mais clara. Minha dica é que você explore o seu material e não tenha medo de errar, porque isso é fundamental na iniciação. Eu sei que provavelmente ainda vão existir dúvidas, mas vocês podem me perguntar aqui ou pelo Instagram que com certeza eu respondo vocês, tá? Eu fiz um desenho, uma ilustração para a gente conseguir colocar na prática essas teorias. Mas para o vídeo não ficar longo, eu vou dividir ele em duas partes. Então, se você gostou, curta, se inscreva no canal, ative o sininho de notificação. Qualquer dúvida, comentário ou sugestões, pode me escrever que com certeza eu vou responder. Me siga também nas redes sociais, o link ficará aqui embaixo na descrição do vídeo. E por hoje é isso. Até!